Boa tarde a todos, boa tarde, vereadora, vereadores, a todos que nos acompanham. Hoje nós estamos realizando a nossa segundo encontro da comissão que trata de mobilidade urbana, de ciclovia no município de Criciúma, e já iniciamos a nossa sessão, pedindo para que todos aprovem a ata. Não sei se vocês todos tiveram acesso à ata da nossa última reunião, a qual solicito a aprovação e também a assinatura. Ok? Todos leram, não leram? A ata vai para a votação nesse momento. Gostaria da... Vamos votar? Se leram ou não leram, é importante a gente aprovar a ata. Então, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão em relação à ata da nossa última reunião. Aprovado por unanimidade. Conforme ficou aprovado na nossa última reunião, hoje nós teríamos um bate-papo com o pessoal da Unesc para a apresentação do projeto de atualização, aquele realizado em 2012, que a Unesc acabou fazendo uma atualização, ocorreu no ano passado. Eles vão passar mais detalhes para nós, então já imediatamente já vamos agradecer a presença da Laís Volpato e a Sueli Canela, Stecanella, né? Isso. Stecanella? Agradecer a presença de vocês, são as arquitetas que vieram falar um pouquinho sobre a atualização desse projeto, como o ponto de partida desse trabalho todo que a gente inicia pela comissão. E depois disso, a gente já finaliza e dando os encaminhamentos para a semana que vem, né, para a gente poder ter a apresentação por parte do município de Criciúma de todo o projeto de mobilidade urbana do município, bem como tudo aquilo que tem a ver com ciclovia também, para que a gente se atualize e daí possa também iniciar os trabalhos propostos desde o início, que é o de acompanhamento dos projetos em andamento. Okay. Boa tarde, Laís e Sueli. Obrigado pela presença de vocês. Se vocês querem fazer algum comentário antes de fazer a apresentação, fique bem à vontade. Pode ligar o microfone ali? Isso. Por favor. Boa tarde a todos. Não, podemos já dar início à apresentação, se for possível. Muito bem. É que nós temos, nossa comissão tem 1 hora máximo para poder fazer os trabalhos, ok? Precisa do quê? Dos 30, 40 minutos para fazer a tua apresentação? 30 minutos. É isso, então tá ok. Com a palavra, as nossas arquitetas. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Então, já se inicia a apresentação com um vídeo que ilustra todo o percurso desse projeto da ciclovia, que tem como extensão pouco mais de 10 quilômetros, que parte da Shopping Nações até a universidade, a Unesc. Sim. Tá. Então, contando um pouquinho sobre o projeto, em 2012, a Prefeitura de Criciúma desenvolveu um projeto da ciclovia, e a contribuição que a Unesc fez nesse trabalho foi colocar a nossa equipe técnica, com mais algumas do IPARC, para contribuir no sentido de atualização. Então, vou contar um pouquinho antes de partir para esse slide, o que nós fizemos, né? Iniciamos, primeiramente, com um projeto de atualização. Então, nós temos um setor na Unesc, que é o setor de geoprocessamento, e aí fizemos voos com drones em toda essa extensão. Depois disso foi feito um compartilhamento, e aí onde a gente teve um mapa muito, muito rico em detalhes para fazer toda essa atualização. Então, nesse primeiro slide, nós está falando um pouco sobre os princípios básicos do projetar uma ciclovia. Fala de algumas questões de segurança e tudo mais. Mas o próximo slide, por gentileza, conta um pouco melhor. Então, além, né, de fazer essa atualização, a gente levou a sério alguns critérios para ver se esse projeto contemplava. Fizemos algumas modificações no sentido de proporcionar segurança, coerência e conforto. Segurança, a gente avaliou questões de pavimentação, a parte das interseções também, pensando que o ciclismo noturno, então, há também a necessidade de fazer
toda uma iluminação ao longo dessa ciclovia, muita atenção à drenagem, à sinalização de trânsito também, isso foi muito considerado em relação ao próprio desenho arquitetônico, de acordo com as normas. Também foi avaliado e estudado muito as interseções, de ser uma ciclovia que tenha continuidade. E a parte do conforto fala um pouco também em relação às normas, dimensionamentos, entre esses inclinações seguras. Isso é muito bom falar, porque foi levado muito em consideração as questões das normas de acessibilidade em toda a extensão da ciclovia. Ok? Por gentileza, pode passar. Certo. Então, esse é um mapa que mostra os tipos de ciclofaixa ou ciclovia ao longo de todo esse trajeto, considerando que cada trecho da nossa avenida tem alguma peculiaridade. Então, tivemos 4 tipos de desenho para comportar, né, todo esse trecho. Então, temos trechos que somente é possível ciclofaixa, onde a gente não está na Avenida Centenário. Nesses trechos, a gente tem as quadras comuns, que tem a circulação, tem garagens e tudo mais. E nos outros trechos foi possível fazer ciclovia de 3 tipos, que aí eu vou detalhar ao longo um pouco mais à frente. Então, aqui mostra, né, os tipos ao longo da avenida. Temos o total de 10 km, 117 metros. Como havia falado, Nações Shoppings até a Unesc. Pode passar, por gente. Volta muito. Volta 1. Isso. O primeiro trecho, como exemplo, ali é na Rua Imigrante Meller. Nesse trecho, a proposta é usar a ciclofaixa, dentro também de todos os parâmetros normativos de sinalização. Então, um dos lados da via se cria a ciclofaixa, com calçada, né, com também aqueles tachões de segregação, que é elementos de segurança. Pode passar. Então, esse é um corte esquemático para mostrar que respeita o dimensionamento, né, de 1,20 na ciclofaixa, tem elementos de segurança e ilustra a hierarquia, que é pista de veículo, ciclofaixa, passeio, e aí vem o lote. Pode passar. Uma imagem ilustrando, então, como é a ciclofaixa, passeio, representação também da sinalização vertical, que tem que ser bem estudada e implantada em todo o projeto. Pode passar. Outro exemplo, né, mostrando a hierarquia, veículo, calçada, ciclofaixa. Então, esse é um trecho que eu comentei que é só possível ciclofaixa porque a gente tem tem os lotes, tem entrada de carro. Então, o único elemento de segurança e barreira que a gente pode fazer entre o carro e a bicicleta são aqueles tachões, né? Pode passar. Outra imagem ilustrando. Pode passar também. Então, tá. O outro trecho é na rodovia Governador Jorge Lacerda. Esse é um trecho que foi possível fazer o desenho de uma ciclovia unidirecional, visto que, como há aquela grande desnível, tem o trilho na parte inferior, como não há cruzamento, não há elementos, então é um trecho contínuo que foi permitido desenhar uma ciclovia unidirecional com uma barreira de proteção, que no próximo slide aparece melhor. Então, esse é um corte esquemático também, que mostra essa hierarquia, pista de veículo, ou aquela representação daquele pequeno muro, que é uma mureta de segurança, a ciclovia unidirecional de 1,20 m, de acordo com norma. Então, como tem esse desnível e não há intervalos, foi possível fazer esse desenho oferecendo mais segurança. É uma rua que tem um trânsito um pouco mais corrido, então o elemento de segurança, a barreira física, né, a mureta, ela vai proporcionar também segurança em relação a isso. Então, esse é um exemplo que, como
tem essa relação de desnível e do outro lado da rua, que não está no desenho, tá? Seria do outro lado da rua. Tem o passeio público, então, nesse trecho fica passeio público somente do outro lado. No caso, próximo ao desnível, fica somente a ciclovia. Oi, boa tarde. Então, uma consideração também é que a ciclovia ali ela é unidirecional, mas porque em cima ela faz, na verdade, a volta, ela faz o trajeto da volta. Então, a gente consegue, naquele ponto ali, que ela seja unidirecional. Porque pela Imigrante Meller, ela vai em direção ao Unesc, e lá embaixo, quando pega na Avenida Jorge Lacerda, ela faz a volta. Então, é onde a gente faz o contorno. Ali ela permite, então, ela ser unidirecional. Obrigada. E também, quanto à barreira na rodovia Jorge Lacerda, é porque ali também passam os ônibus, né? Exato. Ali é onde os ônibus passam bastante. E, então, por isso que foi a importância que a gente viu colocar a barreira. Obrigada. Então, esse próximo trecho de ciclovia, já falando de ciclovia, ele fica naquela praça em frente a um supermercado. Qual o nome do... Perdão, o supermercado Altov. Naquele trecho, a gente tem uma praça, então o desenho adotado da ciclovia foi bidirecional, nesse caso, sem um elemento físico de barreira, então é um desenho, nesse trecho não tem a mureta de contenção, porque como tem um pouco mais de largura e tem a penalidade de quem está utilizando a praça, a gente afasta um pouquinho a ciclovia da pista do amarelinho, a pista do ônibus, e aí não criamos uma barreira física, só damos um pouquinho mais de distância. Pode passar, por favor. Outro corte esquemático mostrando aquelas árvores estão representando o que é a nossa praça. Depois tem a ciclovia bidirecional. Aí criamos um outro canteiro para dar um pouquinho de afastamento, e aí sim vem a pista de ônibus. Algumas imagens representando a praça. Essa vista é como se eu estivesse do supermercado olhando lá para a pista do amarelinho, né? Então, a gente está vendo o vermelhinho da ciclovia mais ao fundo. Pode passar. Isso. Aqui olha melhor, né? Então, ali tem a pista, a hierarquia da pista do amarelinho, tem um canteiro dando um pouquinho de distância, e a ciclovia bidirecional. Exatamente. Essa imagem mostra que, ao longo desses trechos, aonde há faixa de pedestre, onde tem já um caminho de transição entre os lados, é possível fazer esse desenho com sinalização de pare para bicicleta, com faixa de pedestres. Então, facilmente se coloca ao longo de todo o trajeto alguns pontos de cruzamento. Ali naquela imagem também dá de ver que tem uma rampa de acessibilidade. Então, foi pensado onde tem os desníveis também, para a gente já pensar na acessibilidade, no espaço, no desenho. É isso. Isso. Tá. Esse é o trecho que mais se repete na Avenida Centenário, que está representado no mapinha lá em cima, em linhas vermelhas, né, como ele toma boa parte do projeto. Esse é o desenho, então, do canteiro central da Avenida Centenário, né, que tem, começar de fora para dentro, tem as pistas de ônibus, né, ambos os lados, tem um elemento de proteção, um muro de segurança. Depois disso vem a ciclovia unidirecional no sentido do trânsito, no caso do amarelinho, assim, né, do ônibus. Depois disso vem alguns desenhos orgânicos de canteiros, e ao centro o passeio do pedestre. No desenho ali mostra as rampas de acessibilidade, que foi tomado muito cuidado em relação a isso, né? Que como a gente pensa em vai reformar, tipo, toda
vai ser adequada, é onde vai ter a possibilidade de fazer todos os desníveis corretamente de acordo com as normas. Então, essa imagem mostra bem a hierarquia, né? O pedestre mais seguro ao centro, esses canteiros vão possibilitar o plantio de algumas árvores, depois disso, a ciclovia, e aí sim o sistema viário. Essa imagem, então, mostra ali qual foi o objetivo. A gente está falando da avenida, que é super extensa, né? Então, alguns pontos de retorno, pontos de cruzamento, isso tudo foi levado em consideração. Pode passar. Então, esse é o corte esquemático mostrando, né, pedestres no centro, alguns canteiros ao lado, ciclovia unidirecional também, ali a representação do muro de segurança, e aí sim a pista do ônibus. Essa também mostra muito bem a hierarquia de passeio, de ciclovia, sistema viário. Pode passar. Então, tá. O próximo desenho são os trechos aonde há desnível, né? Que é onde a gente não consegue fazer ciclovia unidirecional em ambos os lados. Então, foi adotado como colocar a ciclovia num dos níveis, né? E o passeio público no outro. Isso, esse corte mostra melhor, né? Então, no caso, na parte inferior, onde tem a ciclovia, tem um muro de contenção, tem o desnível, e lá na parte de cima aí fica o passeio público, que já funciona dessa forma. Isso. Essa imagem mostra bem, né? Fica uma ciclovia bidirecional, um muro de contenção, e na parte superior o passeio. Da mesma forma, essas imagens representam... Então, pode passar. Tá. Esse próximo slide está mostrando os pontos onde tem a parada de ônibus, né? Então, o que acontece? Nós temos as nossas paradas, elas não são uma em frente à outra. Há uma pequena afastamento entre elas. Nisso se cria uma faixa onde vem a ciclovia, interrompe, aí se cria um espaço onde tanto a bicicleta quanto o pedestre vão transitarem juntos. Depois que passa esse trecho das paradas de ônibus, se retoma o desenho de ciclovia. Então, naquela imagem mais acima mostra que há um desencontro das paradas de ônibus, e nesse trecho onde tem uma faixa de pedestre, onde tem esse embarque e desembarque, a bicicleta ela precisa transitar nesse espaço com um pouco mais de atenção, com também muito cuidado com a sinalização, e aí há um compartilhamento de bicicleta e de pedestres nesse trecho. Pode? Então, a gente pensou que, como é compartilhado e a parte do transporte coletivo, ele não é para ciclista, ele é para pedestre, então a gente deu uma importância maior ali para o pedestre, e a gente tirou o destaque da ciclovia do ciclista. Mas a gente vai estar sempre reforçando com placas, alertando, enfim, mas só para dar a importância do pedestre mesmo, que é onde ele vai pegar o transporte público. Isso, a imagem mostra a ciclovia chegando até um determinado ponto. No local onde há o compartilhamento de espaço, a gente já não tem a pintura dando exclusividade à bicicleta. Então, com também essa diferença de pavimento, né, no caso, representando em cor, vai mostrar também que a hierarquia desse espaço acaba de mudar e o pedestre se torna, no caso, o principal usuário desse trecho. E vale lembrar também que a gente pesquisou bastante, a gente pegou várias referências de outros lugares, de outras cidades. Então, dessa forma também a gente viu de referências que funcionou. Então, foi por isso a nossa escolha, na verdade, a nossa contribuição em manter, que eu acredito que já tenha vindo do projeto também da prefeitura dessa forma. Já.
Esse, na verdade, é o desenho arquitetônico de acordo com a legislação, onde tem a faixa, o dimensionamento correto, todo esse desenho aí é de acordo com norma, que é usado tanto ao longo dos trechos, quanto também nas faixas de pedestre. Então, agora a gente destacou alguns pontos de conflito, né? Então, se pensar que a Avenida Centenário não foi projetada para isso, naturalmente, alguns pontos mais difíceis a gente vai acabar tendo que... pode voltar, por favor. Então, o primeiro ponto é ali no Pinheirinho, onde tem o posto de gasolina ali acima. Esse é um trecho que, com certeza, vai haver a necessidade do uso do tempo do semáforo no cruzamento mais extenso, né? No caso, aquela parte bem central ali, como ali, enfim, passa muito carro, né? Então, aquele trecho ali, para atravessar aquele trecho, o ciclista vai ter que usar do recurso do tempo de um semáforo. Pode passar. Esse desenho, esse recorte é um pouco mais à frente, ainda no Pinheirinho, até tem a Praça do Imigrante. Então, nesse trecho também, aquela parte onde tem as cabines, elas têm um desenho bem estreito. Então, como solução foi criar uma ciclovia numa uma calçada existente, então a gente deixou exclusivamente para a ciclovia, e o pedestre acaba ficando a calçada onde está as paradas de ônibus. Tá. Esse ponto, na verdade, é um destaque nos cruzamentos, que a gente tem muitos ao longo da Avenida Centenário. Então, quando o sinal está aberto para o fluxo do carro da Avenida Centenário andar, é o tempo que o ciclista vai ter também de fazer a travessia. Quando há cruzamento, ele deve aguardar até o sinal fechar novamente e assim ele continua. Então, não vejo como um ponto de conflito. É um ponto de atenção, mas que já tem o recurso do tempo do semáforo que favorece ele fazer essa travessia. Esse ponto é quando a gente está se aproximando ao terminal central, que a nossa avaliação é um ponto de maior destaque, né? Então, vendo um desenho normal, ciclovia de ambos os lados, vai ter que unificar para poder passar. Aí, próximo slide. Aquela é a travessia da Joaquim Nabuco, exato. Que está chegando perto do terminal. Que aí, no terminal, a gente deu continuidade com o desenho que a prefeitura propôs, criando uma ciclovia na parte de cima do terminal. E aí, no final, também retorna com uma ciclovia unidirecional e depois continua no trajeto normal. Assim. Então, vale lembrar assim, que, ao avaliar, ao atualizar todo esse projeto, nós levamos muito em consideração os desenhos de acessibilidade enfim. Não, eu acho que é isso. A palavra está aberta. Pois não, vereador. Microfone. Bom, primeiro ressaltar, que bom, né? Que bom que nós estamos falando sobre esse equipamento, já que é evidente, né? Desde a fundação da nossa cidade, a gente tem uma brincadeira que se diz na etnia, que é o seguinte: quem planejou as ruas centrais de Criciúma foram os bois e os cavalos, né? Porque onde se formou o carreirinho, né, do boi ou do cavalo, virou a rua Padre Pedro Baldoncini, virou a rua Marcos Rovares. Então, o nosso
vamos dizer, a malha viária central de Criciúma, ela é muito problemática, né? Não tem esse quesito planejamento que se vê nas grandes e modernas cidades, né? Enfim, trazer o equipamento que diminui o volume de automóveis e possibilita o uso da bicicleta. Eu conversei com muitos grupos de pedal de Criciúma e eles diziam o seguinte: parece que o projeto observou bem, bicicleta faz curva. Nós não queremos uma pista de corrida no canteiro central da Centenário. Nós queremos um equipamento em que as pessoas possam ir de bicicleta. E eu notei que em vários momentos ali tem que trocar de faixa, tem que ir para o outro lado, tem que fazer curva. Quer dizer, reconhecendo isso, que o coqueiro não é problema, que em muitos locais o passeio já está praticamente pronto, é só concretar, vereador Leão. Se você olhar entre os coqueiros, está pronto, né? E até me assustou o valor apresentado, porque essa concepção de que está pronto, né, a base para dentro do canteiro central, eu tinha uma ideia de um custo bem menor dessa obra. Mas é isso, é saudar o desenvolvimento, o aperfeiçoamento do projeto, mais com rigor técnico, e a consideração de que não estamos fazendo aí uma pista de corrida, né, e sim uma ciclovia. Era isso. Obrigado. Mais algum vereador desejando falar? Vereador Jair, o vereador Arleu, acho que levantou a mão. Também. Lá. Jair, o Obadias, vereador Arleu. Só para lembrar que nós temos aí pouco mais de 20 minutos para terminar o nosso trabalho, tá? Boa tarde, senhor presidente, relator, convidado da Unesc. Duas perguntas. Achei importante, né, a explicação ali. Eu sei também que havia um projeto da prefeitura e a Unesc, vocês fizeram um projeto. Qual a diferença entre o da prefeitura e o de vocês? Qual, né? E a segunda pergunta ela se referiu a várias cidades, vocês pegaram como referência. Quais são as cidades, só para a gente, curiosidade mesmo? Então, primeiramente, a primeira pergunta, né, em relação à diferença do projeto de 2012 para essa atualização. De 2012 para cá, teve bastante modificação no Pinheirinho, de passeio e tudo mais. Então, ali foi a principal intervenção nossa. Até o trajeto tinha um outro desenho, então avaliamos. Nós também andamos de bike por essa avenida, então foi bem importante. Tinha pontos que a gente tinha que parar e avaliar. Foi bem interessante essa sensação de pegar a bicicleta e caminhar. E ali foi imprescindível para poder redesenhar a parte do Pinheirinho. Acredito que ali foi o principal ponto, tá, que vai ter, se tu comparar os projetos. E também a gente deu continuidade até Nações, que também não havia esse trecho. Então, foi um complemento e uma atualização, né, nesse sentido. E nós estudamos algumas bibliografias, é claro, e também A gente pegou o Balneário Camboriú, né? Copenhague também, da Holanda, pessoal, como é que funciona. Para cima. Oi? Oi. Não. Não deu. Tudo para cima. Até o final. Isso. Já tá? Foi? Foi. Então, a gente pegou a referência de Copenhague, da Holanda, de cidades de Balneário Camboriú, Um pouco de São Paulo São também. Paulo que também. tinha. Porque quando chegava em alguns trechos, por exemplo, como definir se é possível pegar naquele trecho onde tem as paradas de ônibus, é possível não fazer esse compartilhamento entre espaços. Então, isso foi bem importante porque a gente encontrou bibliografias e exemplos que, sim, tem trechos que não é possível criar uma ciclovia certinha. Então, tem vários exemplos de projeto que, quando não há essa compatibilidade, há feito um local com uma boa sinalização vertical, dizendo aqui
é um espaço compartilhado. Isso foi bem importante para esse tipo de decisão do projeto. Microfone. Usa o microfone, vereador. Mas pô, fica legal, né? Fica. Eu não sei se vocês chegaram a visitar Lages também. Não. Lages, aqui na Serra, né? Ela tem a ciclovia, terminaram, acho que faz uns 2, 3 anos. E Lages é um morro, né? Bem diferente aqui de Criciúma. Então, a ciclovia lá é mais difícil ainda, né? E, no entanto, eles fizeram a ciclovia bem no meio também daquela avenida que existe ali. E justamente onde tem algumas travessias ali, eles colocaram a faixa. Não tem a pintura de ciclovia, né? Como vocês mostraram ali no desenho. Só para... Vereador Arleu? Boa tarde, vereadores, todos os vereadores. Boa tarde, senhor presidente. Também cumprimentar a Suelen e a Laís, né? Parabenizar pelo excelente trabalho desenvolvido. Há 2 semanas atrás, nós estivemos na Unesc, juntamente com vocês, estava a magnífica reitora, nos receberam muito bem lá, obrigado, espero que a recíproca aqui tenha sido verdadeira, e acredito muito na mesa diretora que tenha feito uma recepção à altura. Mas dizer que estou convencido do projeto, acho um projeto fantástico, né, com as colocações feitas já aquele dia lá e hoje fazendo o complemento aqui com vocês. Agora, realmente, é aguardar o plano de mobilidade do governo do município, para que se faça, então, um guarda-chuva em cima disso daí. E a importância dessa comissão é exatamente isso, no meu modo de entender, é dar o pontapé inicial para o jogo, né? Então, nós temos aí agora um prazo final para que, junto com o governo, tivemos uma reunião também no governo, uma reunião muito boa, eu acredito que até para feedback, lá nos finalmente, estaremos todos juntos, para a gente fazer uma parte conclusiva. Então, só parabenizar a mesa, a pessoa do presidente, e também vocês, pelo excelente trabalho que desenvolveram frente a esse projeto, e também toda a estrutura da Unesc que colocou à disposição. Muito obrigado. Mais algum vereador que deseja falar? Maneca? Vereador Manuel? Obrigado, Amaral, por estar conosco aí hoje também. Eu não... O início ali da mostragem ali do projeto, eu não estava aqui. E aí eu fiquei pensando, o acesso à ciclovia está contemplado aí no projeto? Em algum trecho específico, você fala? Isso. O acesso, porque a ciclovia ela vai abranger toda a extensão da avenida. Né? Sim. Tem? Sim, ao longo com a de segurança, toda... né? Porque muitos vão querer, claro, pedalar na ciclovia, né? E nisso, com certeza, muitas crianças, muitos adolescentes, enfim, que não têm aquele senso de cuidado, vamos dizer assim, que tem que ter num trânsito pesado como é o da avenida. Então, eu fiquei pensando que talvez, eu não sei se foi contemplado ou não no projeto. Não, assim, ao longo da... Sim, porque assim, ao longo da avenida há vários cruzamentos. Nesses cruzamentos, aquela barreira de proteção, ela se intervala, né? E aí onde tem uma travessia de pedestre, nesse momento o ciclista entra, no caso, no caminho da ciclovia, né? Então tem vários pontos de cruzamento ao longo aonde bom, enfim, onde tu entra na ciclovia e faz o percurso. Interessante que essa pergunta leva a outro ponto. Pelo fato de haver muro de contenção, também vai proporcionar um maior respeito, porque não vai, por ter o elemento, não vou poder estar atravessando o tempo inteiro a Avenida Centenário, né? Então, por isso que tem que ter esses intervalos onde entra o pedestre, ou entra a bicicleta, e aí se percorre um pouco em segurança, com barreiras, aí sim, quando chegar numa nova travessia, pode sair, né, ou embarcar. Foi essa a pergunta? Isso não pode ser interligado. Maneca, satisfeito?
Com a palavra o vereador Juarez, depois a palavra para o vereador Amaral. Boa tarde às nossas convidadas, boa tarde, senhor presidente, aos colegas vereadores, público que nos assiste. Então, a minha dúvida é se esse projeto, quando foi construído, se houve um alinhamento junto com a equipe técnica da prefeitura, ou se teve alguma conversa de possibilidades. Qual o percentual desse projeto ser 100%, vamos dizer, 100% aprovado? Não, já tem alguma conversa no sentido de que, de repente, a equipe de governo disse, não, a gente tem alguns locais que já existem alguns projetos. Não sei se eu fui claro na minha pergunta, não sei se houve realmente um alinhamento já da equipe da Unesc com a equipe da Prefeitura Municipal de Criciúma. Penso eu que esse projeto é sensacional e que vai atender um público de ciclista que vai trabalhar, que vai fazer aquele lazer. O pessoal do pedal, aquele pessoal que usa a bicicleta para fazer por esporte, ele faz 30, 40, 50 quilômetros de pedal. Então, a nossa Centenário ela é bem cortada. Então, esse pessoal ele vai precisar... A nossa Centenário, a ciclovia da Centenário precisa ser uma veia artéria. Para que esse pessoal venha pedalando e chegue até a nossa Centenário e passe, vá para Nova Veneza, vá para Forquilinha. Então, é isso que a gente precisa, trabalhar bem forte com a equipe da prefeitura para que realmente exista uma malha para que as pessoas cheguem até... Porque se for só para a gente utilizar na Centenário, não vai contemplar muito bem os nossos ciclistas que utilizam para o esporte. Certo. Ao longo do que foi em 2020, essa atualização, tivemos várias reuniões com a prefeitura, né, até para estar atualizando e tendo o suporte deles, mas eu acho que a pergunta, na verdade, tem mais a ver com o plano de mobilidade que está sendo desenvolvido, né? A contribuição da Unesc foi colocar alguns serviços no sentido de validar o desenho, fazer essa melhoria, mas o que vai validar a execução desse trecho ou não é um plano de mobilidade que a prefeitura, eu acredito que já está em licitação. Vereador Amaral. Boa tarde, presidente. Boa tarde às técnicas. Eu tive o privilégio de participar da reunião da primeira apresentação lá na Unesc. Eu, o vereador Juarez, a vereadora Giovana, valeu. E eu acharia muito importante, no meu ponto de vista, até porque que a Secretaria de Esporte, o presidente, o Neto Júnior, participasse dessa... Até porque essa verba federal ela vai vir através do esporte. Não sei se estou enganado, o vereador Kaminski. Essa verba da mobilidade urbana vem através lá da Fundação de Esporte. Seria importante ele participar para ficar antenado do que está acontecendo, do que vocês vão buscar lá em Brasília. E até um gancho que eu peguei agora do vereador Juarez, entendeu? Para ele ficar sabendo o que está acontecendo, porque mobilidade urbana é a Secretaria de Esporte. Vereador Abadias. Muito boa tarde às nossas convidadas, vereadores, vereadora que aqui está, ao público também que está nos assistindo. Eu faço aqui também um complemento com a fala do vereador Herleu. Nossa cidade, aliás, essa comissão, né, quando é colocado para que a gente possa discutir, há uma urgência, uma necessidade que precisa já ser aplicada. Né? Quantas pessoas já perderam a vida na ciclovia, a gente não quer que isso aconteça mais. Eu estava muito atento ao que foi colocado e 3 pontos me chamaram a atenção. Com base nesses 3 pontos, vocês conseguiram construir isso, que é a segurança, a coerência e o conforto. Né? A minha pergunta é o seguinte, eu não sou técnico, a gente está aqui para ouvir, ver e crescendo juntos nessa construção. Eu já tinha visto o projeto numa reunião da Comissão de Obras, acho que eu estou sozinho aqui da Comissão de Obras, alguma coisa da Unesc, eu gostei, o projeto é fantástico, acho que vale aqui todo o nosso aplauso à Unesc, se disponibilizar, colocar os seus técnicos para estudarem a nossa principal avenida e aí traçar uma meta para tentar aplicar esse projeto. Na construção, qual que é o principal gargalo, já que nós temos 3 terminais? Qual que é o principal gargalo que vocês encontram ali? Eu coloco os 3 terminais porque eu vejo ali que
que fatiia, fica muito difícil o trânsito nesses três terminais que nós temos. E segundo, eu não sei se eu estou... eu não ouvi falar nada de valor. Existe um valor sobre esse projeto que a Unesco construiu? Eu, particularmente, não ouvi. Não sei se os vereadores têm alguma coisa referente ao valor. Obrigado, viu? Então, esse valor, na verdade, foi apontado quando foi entregue esse projeto para a prefeitura, que foi em 15 de dezembro de 2020. Tá? E vale ressaltar também que o projeto está nesse valor, mas que assim a gente não tem o projeto ainda de compatibilização com a iluminação pública, com a alteração dos coqueiros, enfim, da vegetação. Então isso a gente também tem que estar colocando. Não, só bem rapidinho, para a gente ir para os finalmente aqui. Tá. Só mais uma vez parabenizar essa comissão, o presidente Júlio Kaminski, o relator lá, o vereador Juarez, e também a Unesc, né? Só olhando assim a característica de Criciúma, de demais cidades, né, no nosso estado, por exemplo, a região norte tem ciclovia, mas porque lá a ciclovia é mais para o trabalhador, que eles ocupam muito, né, deslocam muito da sua casa até o local do trabalho em função de bicicleta mesmo. É a característica daquela região norte lá, né? Criciúma já não é, né? Boa parte da ciclovia é mais lazer aqui, é mais questão, e é um ponto fundamental também, né? Importante aqui, até porque é uma questão, a cidade está se tornando uma cidade turística, né? Até nesse sentido. Então, parabenizar a Unesc e o trabalho de vocês por esse excelente projeto aí, né? Esperamos a execução desse projeto. Nós temos aí 8 minutos. O vereador Giovana quer se manifestar? Por favor. Deu? Deu? Pode falar. Enquanto a Giovana não resolve o probleminha técnico, enquanto isso, eu queria fazer um questionamento quanto à mureta, né? O que isso interfere, se essa avaliação foi feita em relação aos ônibus, porque o ônibus tem qualquer segundo de atraso pode interferir aí na mobilidade do próprio ônibus, né? Na questão de completar o seu trajeto e tal. Se isso chegou a ser considerado para efeito disso. E uma outra é com relação ao plano de mobilidade como um todo. Isso foi considerado o plano de mobilidade como um todo, para falar em relação a isso, ou foi especificamente em relação a... Mas depois disso, a vereadora Giovana precisa fazer o questionamento. Tá. Bom, boa tarde, Laís e Suelen, que bom receber vocês aqui, boa tarde aos nobres colegas vereadores. A gente já assistiu essa apresentação, inclusive com um vídeo demonstrativo, né, de todo esse percurso que a universidade, junto com a prefeitura, conseguiu executar para qualificar a nossa possível ciclovia aí, tão breve que seja possível. Acho que na área de conflito 1, olhando um pouquinho com mais atenção, consultando outras pessoas, na área de conflito 1 a gente tem uma faixa que pode ser mais vantajosa, e aí, falando aqui, tendo consultado outras pessoas, mas de maneira muito leiga, como dentista só dando pitaco, tá? A gente tem um redutor de velocidade já ali naquele trecho, e a gente tem um elevado de pedestres, né, com um fluxo menor de saída de carros, por exemplo, do bairro da Juventude, e eu pensei, junto com outras pessoas, de talvez fazer aquele fluxo ali, ao invés de fazer reto, não sei se vai dar para explicar sem ter a imagem, né, fazer reto e virar à direita, e depois continuar vocês estão entendendo? Isso, fazer pelo bairro da Juventude, com um elevado, porque me parece que daria mais fluxo para a ciclovia, tão quanto segurança. Mas não sei, é uma sugestão que me veio pensando um pouquinho, elaborando com alguns outros arquitetos, inclusive, sobre essa condição desse espaço ali, que eu sei que é uma área de conflito, mas, no mais, quero parabenizar a iniciativa e a dedicação que vocês têm sobre esse assunto nos últimos anos, porque essa comissão está à disposição, acima de tudo, para contribuir com essa reflexão, mas também para contribuir com as condições de viabilizar
orçamento e viabilizar politicamente a construção dessa ciclovia na cidade. Obrigada. Consegue também dar um comentário sobre a questão da mureta, ônibus, chegaram a considerar essa possibilidade ou não? Em relação ao tempo do ônibus, não foi avaliado nesse sentido, foi em pensar na segurança do ciclista, né? Perfeito. Perfeito. Lembrando que essa comissão ela tem como propósito uma discussão de mobilidade urbana, não é especificamente para o esporte, para o trabalho, é uma questão de mobilidade, onde viabiliza, de certa forma, né, a utilização da bicicleta, né, seja para o lazer, seja para a atividade profissional, seja para outras coisas. Então, o propósito maior é maior do que a gente discutir com determinado situação com um secretário aqui ou com um presidente lá. A ideia é trazer para o debate toda a discussão em relação à mobilidade urbana. E aí, quando a gente fala em mobilidade urbana, nós estamos falando de vários segmentos. É a questão da pessoa que vai trabalhar, a questão do transporte através da bicicleta, o transporte coletivo, essa fusão que foi tão bem tratada em relação à segurança do cara que está caminhando, né, do pedestre, do ciclista, do veículo, do transporte coletivo, etc. Então, esse é o maior propósito, e a gente vai estar trazendo, na semana que vem, a Prefeitura para estar falando sobre mobilidade urbana e as várias situações que é contemplado a ciclovia, para que a gente comece a olhar isso como um todo, e não como apenas um ambiente único, não só a via artéria, como falou o Juarez, mas para contemplar a cidade toda em relação a isso. A princípio, eu quero agradecer a presença da Laís e da Sueli, muito obrigado pela presença de vocês, muito satisfeito pelo que vocês se propuseram fazer. Um agradecimento especial à nossa magnífica reitora, que as liberou, né, para estar aqui. Então, um agradecimento à Luciane, que é muito parceira, está sempre muito disponível quando é requisitada também. E agradeço os vereadores, a vereadora, né, porque a gente já deu o encaminhamento no início, acho que fomos felizes para não interromper aqui no final. Obrigado a todos, uma boa tarde, encerramos a nossa segunda sessão e ficam todos convocados, né, para segunda-feira que vem, às 15 horas, estarem presentes para ouvir ao município de Criciúma. Obrigado, viu, meninas?